Muitas pessoas já sabem dos riscos do cigarro, mas não conseguem se livrar desse vício. Outras adotaram o cigarro eletrônico como uma alternativa, imaginando ser essa uma opção mais saudável. Mas as coisas não são bem assim. Inclusive, no Brasil já existem proibições sobre propaganda de cigarros com esse perfil, os chamados cigarros eletrônicos. E leis discutidas no Estado e em Teresina já estipulam proibições sobre a utilização em ambientes fechados desse tipo de equipamento. Aqui ao meu lado está o Dr. Alberoni Lemos. Ele é fisioterapeuta e vai falar para nós sobre o uso do cigarro e os seus malefícios. Doutor Alberoni, boa tarde, seja bem-vindo ao Jornal do Piauí. Boa tarde, Elcio. Boa tarde a todos os espectadores da Cidade Verde. Acho que as propagandas anti-cigarro estão entre as propagandas mais famosas do Brasil. O que nos faz pensar que o brasileiro conhece os riscos. Por que ainda existem tantos fumantes? Sim, os riscos do cigarro convencional, acreditamos que a sociedade já está bem esclarecida em relação a isso, tá certo? Sobre o que é que ocorreu? Existe uma campanha mundial contra o tabagismo, não só pelos custos que levam aos planos de saúde, custos trabalhistas de planos de saúde, etc., como o prejuízo pessoal, certo? Então, esse vício, esse costume de fumar o cigarro convencional foi sendo abandonado ao longo do tempo. E como ele tem um odor que incomoda muito, é bem mais ativo que o cigarro eletrônico, encontraram essa solução, entre aspas, para o cigarro eletrônico. Certo. Que, na verdade, não é solução nenhuma. Comparando os dois, o cigarro eletrônico ele faz tanto mal, tem tantos malefícios, quanto o cigarro convencional e, por alguns aspectos, até mais. Pra vocês terem ideia, o cigarro eletrônico, os DEFs, que é dispositivo eletrônico de fumar, chamado de cigarro eletrônico de vapor. Certo? Eles chegam a ter 15 vezes mais quantidade de nicotina que o cigarro convencional. 15 vezes mais? 15 vezes mais. Chegam a ter. E de onde saiu essa ideia de que ele poderia ser mais saudável? Foi uma estratégia de mercado? O odor incomoda menos, basicamente por isso. Porque o cigarro convencional, para quem não fuma, realmente é muito incômodo, muito fedorento, certo? Né? O cigarro, esse eletrônico, não, ele é até cheiroso, né? Põe lá umas substâncias que trazem um odor agradável. Mas, para vocês terem ideia, em 2019, coisa recente, já foi descrito nos Estados Unidos uma doença já totalmente relacionada ao cigarro eletrônico, certo? Traduzindo para o português, são lesões pulmonares induzidas pelo cigarro eletrônico, certo? E lá nos Estados Unidos, o Centro de Controle de Doenças americano percebeu que pessoas jovens estavam tendo entrada no serviço de saúde, nas UTIs, certo? Com quadros de inflamação pulmonar severa, aguda e muito grave. Muitos desses pacientes, pessoas jovens, eles tiveram que ir para transplantes pulmonares, a maioria eram intubados por lesões gravíssimas no pulmão. Transplante pulmonar. Eu acho que muita gente talvez não saiba que esse tipo de procedimento seja possível, né? Você pegar um pulmão saudável e colocar... É um procedimento extremamente agressivo, não é indicado para todos, vai depender da idade, de muitos fatores, leva a comorbidade muito severa após o procedimento. Pois bem, e foram atrás de entender o porquê que essas pessoas tão jovens estavam com aquele quadro tão agudo de inflamação pulmonar e tão grave. E nos estudos descobriram que era totalmente relacionado ao cigarro eletrônico. Certo? Já é uma doença já comprovada dele. Certo? Já temos estudos, inclusive no Brasil, em São Paulo, de fibrose pulmonar. O que é fibrose pulmonar? O pulmão fica... Existem as lesões, no caso, o cigarro eletrônico faz lesões pulmonares, e para substituir o tecido pulmonar, que é um tecido que funciona, esse tecido é substituído por fibras, um tecido fibroso, que não tem função nenhuma. Uma fibrose pulmonar, o pulmão fica duro, tá certo? Perde elasticidade. Perde elasticidade, perde a complacência, a elasticidade, a capacidade de insuflar e desinsuflar, certo? O enfisema pulmonar, por exemplo, é uma doença de fibrose pulmonar, o enfisema pulmonar. Então, não existe, na verdade, segurança alguma em relação a esse uso desses cigarros eletrônicos. Já se sabe que existe pelo menos 80 substâncias cancerígenas nesses cigarros eletrônicos, nesses dispositivos. Outra coisa que, em comparação ao convencional, há um controle menor, por incrível que pareça, porque no Brasil, desde 2009, é proibida a comercialização, é proibida
propaganda e a comercialização desse cigarro no Brasil, certo? Desde 2009, a Anvisa proibiu. Mas o controle é extremamente difícil, tá certo? Então, muitos deles não são fiscalizados. Ou seja, você está falando é que eles chegam por um mercado proibido, por contrabando, de maneira ilegal ao Brasil. Provavelmente sim, talvez não tem como afirmar. Não dá para afirmar. O fato é que é proibido e a gente vê algumas pessoas usando. A gente vê sendo usado. Doutor Beroni, e no que diz respeito ao fumante passivo, Isso. os efeitos do cigarro eletrônico são parecidos com o cigarro comum? Sim, sim. Da mesma forma que o cigarro comum, aquela fumaça que o fumante passivo vai inalar, ele está carregado de metais pesados, certo? As pessoas que não cigarro fumam estão eletrônico. perto de quem fuma. Né? Exatamente. Ele também vai ter lesões também como o cigarro convencional. No cigarro eletrônico, naquela fumaça, tem muitos metais pesados, por exemplo. Tem substâncias cancerígenas, tóxicas, que faz tanto mal quanto o cigarro convencional. A diferença basicamente é o odor, que do cigarro eletrônico é menos agressivo. Então, por isso que ele socialmente é um pouco mais aceito. Certo. Tá certo? Sobre sequelas, né? Você falou sobre fibrose. Eu sei que é diferente a reação de cada organismo ao tempo de exposição ao cigarro, mas, em regra, que tipo de pacientes o senhor, como fisioterapeuta, recebe para um processo de recuperação pós-cigarro? São pacientes de pneumonias leves a câncer de pulmão. Certo? As doenças relacionadas ao cigarro são centenas, não só pulmonares, mas doenças cardíacas. O colega cardiologista está aqui, ele vai falar sobre isso também. Leva a doenças cardíacas, leva aos AVCs, da mesma forma que o cigarro convencional leva a doença coronariana, leva aos AVCs, o cigarro eletrônico também. Então, não estamos falando só de problemas respiratórios. Não só de problemas respiratórios, é no organismo como um todo. Existem estudos já com câncer de boca, câncer de traqueia, por uso desses cigarros. E detalhe, o cigarro convencional, já temos muitos anos de exposição e sabemos muito sobre isso. Pessoas fumaram por 40, 50 anos, já sabemos os efeitos dele, certo? Nesse cigarro eletrônico, como é relativamente recente, o cigarro tem 10 anos de uso, talvez, ainda não temos os resultados a longo prazo. Não tem estudos, tempo suficiente? Tempo suficiente porque ele é relativamente novo. E mesmo assim já tem estudos mostrando os malefícios comparáveis ao cigarro convencional. Ou seja, em espaço de tempo muito menor, o estrago está muito parecido Está ou muito maior. parecido, exatamente. Isso é um alerta importante para quem acha ou acredita que o cigarro eletrônico tem menos efeitos ou tem características diferentes ou mais positivas em relação ao cigarro. Agora, é possível recuperar um pulmão de um fumante que passou 20 anos, ou pelo menos, se não totalmente, mas dá a ele um certo conforto ao respirar ou fazer atividade? É claro, é evidente. Dependendo do grau de comprometimento pulmonar, sim, nós temos ótimos resultados com a fisioterapia respiratória, outro acompanhamento médico. Temos ciência nesses resultados, certo? Mas o importante é deixar de fumar o quanto antes. O quanto antes. O quanto antes. E existem algumas pessoas que estão deixando o cigarro convencional e migrando para o cigarro eletrônico com a intenção de deixar de fumar. Não funciona absolutamente, é uma péssima ideia. Primeiro porque ele está apenas mudando de um dispositivo com nicotina para outro dispositivo com nicotina, que é a substância que faz a dependência. Que cria o vício, a dependência. De largar. É a nicotina. Então ele saiu do cigarro convencional para um cigarro eletrônico que chega a ter 7 vezes mais nicotina que no convencional. Para você ter ideia, um cigarro eletrônico só, ele chega a ter a quantidade de nicotina de 3 carteiras, de 60 cigarros convencionais. Meu Deus, então ele está só trocando um vício por outro. Não é uma boa ideia. Que números. Outro fato que mostra que não vai funcionar essa migração desse cigarro convencional para o eletrônico. No cigarro convencional, as pessoas, na tentativa de deixar de fumar, começam a reduzir a quantidade de cigarro. Ele faz essa meta, olha, eu fumo 20 cigarros por dia, vou fumar agora 15, 10, 5, até conseguir deixar. É uma meta a seguir, certo? Nesse dispositivo eletrônico, você não tem como controlar isso. E a gente percebe também que no cigarro convencional, a pessoa acendia um cigarro aqui, fumava e daqui a 10 minutos acenderia o segundo. Nesse cigarro eletrônico, a pessoa está com ele o tempo todo, inteiro. Porque não precisa acender nada, basta é muito prático, é muito prático. Impressionante. Socialmente é bem aceito, porque o odor incomoda menos, então os jovens estão começando a fumar. Inclusive, pessoas que não fumam cigarros convencionais estão começando a fumar, descobriram esse cigarro. Gente, um alerta que se faz aqui no quadro Vida, tá? Que se evite, se você fuma, abandone o cigarro. Se você precisa de ajuda, faça isso.
e se precisa de uma recuperação, busque tratamento médico para recuperar o seu fôlego. Mas o importante é que cigarro não traz benefícios nenhum. Não há uma atividade que realmente não traz nenhum tipo de benefício. Com muito prazer, conversei com o senhor doutor Alberoni Lemos, aliás, um nome que, não por coincidência, é muito ligado ao jornalismo. Isso. Nós tivemos o talentoso jornalista Alberoni Lemos, que infelizmente perdeu a vida muito jovem, né? Papai faleceu com 44 anos pelo uso do cigarro. Olha que ironia. Vítima do uso do cigarro. O senhor perdeu o pai e o Piauí perdeu um grande jornalista na época, Alberoni Lemos. Obrigado, agradeço. Doutor Alberoni, obrigado pela sua participação. Eu que agradeço a oportunidade de esclarecer um pouco e estamos à disposição. Muito obrigado. Tudo bem? Obrigado pela participação. Tchau, tchau. Obrigado por ter vindo. Doutor Alberoni aqui no nosso Jornal do Piauí. Obrigado.